Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre a introdução à trigonometria? Muito bem. Quando a gente está falando sobre trigonometria propriamente dito, a primeira coisa que eu quero que venha à sua mente é as suas lembranças sobre o triângulo retângulo, que é esse cara aqui. O triângulo retângulo ele é um triângulo muito especial e que vai ser a base, aquilo que a gente vai usar como parâmetro quando a gente fala de trigonometria. A trigonometria ela começa lá no triângulo retângulo. Por quê? Por que a gente usa o triângulo retângulo como parâmetro? Principalmente por uma razão histórica. As pessoas que começaram a pensar em trigonometria foram os egípcios, os babilônios, e a geometria toda deles é baseada dentro do triângulo retângulo. Show de bola? Muito bem. Como a gente definiu, então, lá no ensino médio, no ensino fundamental, esse tipo de coisas aqui? A gente viu que no nosso triângulo retângulo, o lado que está necessariamente oposto ao ângulo de 90 graus, a gente vai chamar ele de hipotenusa. E em relação a esse ângulo aqui, ó, alfa, que eu marquei para vocês de azul, a gente vai ter esse lado que está oposto, chamado de cateto oposto, e esse lado que está juntinho dele, coladinho, a gente vai chamar de cateto adjacente, beleza? Daí, a gente consegue fazer algumas razões trigonométricas, que são definidas como seno, cosseno e tangente, beleza? O seno, cosseno e a tangente, eles vão aparecer para a gente da seguinte forma. O seno ele vai ser o cateto oposto, o seno desse ângulo, né? Ele vai ser o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente, o cateto que está do ladinho dele, sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Show de bola? Só que a gente ainda tem mais algumas outras razões trigonométricas, que vão ser essas aqui que eu vou mostrar para você agora. A gente vai chamar elas de cossecante, para essa primeira aqui, secante e cotangente. Elas nada mais são do que a inversa daquelas outras que eu coloquei para você na nossa primeira telinha. Então, ó, a cossecante vai ser o inverso do seno. Então, se o seno era o cateto oposto sobre a hipotenusa, ela vai ser a hipotenusa sobre o cateto oposto. A secante vai ser o inverso do cosseno. Então, se o cosseno era o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ela vai ser o inverso, né? Vai ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente. E a cotangente vai ser o inverso da tangente. Ou seja, ao invés de ser cateto oposto sobre o cateto adjacente, ela vai ser o cateto adjacente sobre o cateto oposto, que está aqui colocado para você. Beleza? Então, ó, vamos a um exemplinho aqui. Ó. Dá uma olhada aqui nesse triângulo que eu coloquei aqui, esse triângulo retângulo aí. Show de bola? Eu quero que você diga para mim, faça junto comigo aqui, qual vai ser o seno, cosseno, tangente, cossecante, blá blá blá, para esse ângulo que eu coloquei aqui, alfa, que está especificado aqui. O seno ele vai ser o cateto oposto, que no caso o cateto oposto desse cara é o 3, sobre a hipotenusa, ou seja, ele vai ser 3 sobre 5. O cosseno vai ser o adjacente, que é esse cara que está aqui coladinho com ele, que é o 4, sobre a hipotenusa. Então vai ficar 4 sobre 5. Beleza? A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, 3 sobre 4. Agora, quando a gente for fazer esses caras aqui do lado, ó, cossecante, secante, cotangente, basta a gente inverter o que a gente tem do lado de cá. Então, por exemplo, ó, cossecante vai ser o quê? Ao invés de ser 3 sobre 5, ela vai ser 5 sobre 3. Secante vai ficar 5 sobre 4. E a cotangente vai ficar 4 sobre 3. Show de bola? Muito bem, tranquilo? Só um bizu importante aqui, ó, para você não dar mole com isso. Como a gente está falando aqui do seno, do cosseno, da tangente no denominador, esses caras aqui, quando a gente está falando de cossecante, secante, cotangente, em hipótese alguma, podem ser iguais a zero. Então aqui, ó, o seno precisa ser diferente de zero, o cosseno precisa ser diferente de zero, e aqui a nossa tangente precisa ser diferente de zero.
beleza? Pegou esse bizu aí importante? Esses caras aqui não podem ser iguais a zero. Por quê? Você não pode ter uma divisão por zero, ou seja, o zero não pode aparecer no denominador. Beleza? Agora vamos ver um bizu legal e importante pra gente, no que diz respeito a tangente. Olha para cá. Na nossa definição, a gente disse que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa, certo? Então, eu consigo reescrever esse cara aqui, ó, da seguinte forma. Eu posso dizer necessariamente que o meu cateto oposto ele vai ser igual a, se eu passar esse h multiplicando para lá, vai ficar h vezes o seno de alfa. O mesmo vai valer para esse cara aqui de baixo, ó. O mesmo vai valer para ele, ó. Vai ficar o adjacente vai ser igual ao h vezes o cosseno de alfa. Beleza, Lucas. Onde você está querendo chegar com isso daqui? O que você quer fazer comigo? Vamos lá. A gente definiu lá no início que a tangente ela era o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Mas eu acabei de dizer para você que o cateto oposto pode ser escrito assim e o adjacente dessa forma. Então eu vou reescrever esse cara aqui, ó. Vai ficar h vezes o seno de alfa sobre o h vezes o cosseno de alfa. Opa, opa, opa. Acho que vi alguma coisa importante aqui, hein? Se eu cortar esse meu h com h, o que sobra ali necessariamente? Que a nossa tangente, ela pode ser escrita também como seno dividido pelo cosseno. E de modo análogo, de modo igual, a gente pode fazer o mesmo para a cotangente. A cotangente, como é o inverso da tangente, ela vai ser escrita da seguinte forma. Ela vai ser escrita como o cosseno é uma outra forma, certo? Da gente escrever essa parada aqui. Sobre o cosseno, sobre o seno, beleza? A cotangente vai ser o cosseno sendo dividido pelo nosso seno. Show? Tranquilo? Gostou desse bizu? Ele vai ser bem importante também nos nossos exercícios. E aquela relaçãozinha que a gente viu para o cateto oposto e para o cateto adjacente, que são essas aqui que eu coloquei de novo para você, também vão ser muito importantes para a gente descobrir uma relação fundamental da trigonometria, a relação mais importante que você vai ver na trigonometria. Então presta muita atenção nela. Só que assim, ela nada mais é do que uma aplicação de uma coisa que a gente já viu na vida da gente, diversas e diversas vezes, que é o teorema de Pitt, ou seja, teorema de Pitágoras. Eu chamo ele assim porque a gente tem uma intimidade aí de muitos anos, beleza? Daqui a pouco você vai ter essa intimidade com Pitágoras também. Show de bola? Aplicando o teorema de Pitágoras nesse nosso triângulo aqui, como é que fica isso? Ó, vai ser hipotenusa ao quadrado, vai ficar igual ao cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente também ao quadrado. Belezinha? Show de bola? Muito bem. Só que a gente consegue reescrever isso daqui usando essa relação que a gente tem aqui em cima. E aí vai ficar muito mais bonito. A gente vai ver que a gente vai conseguir chegar numa relação que é muito mais interessante pra gente. Quer ver só? No lugar do meu cateto oposto, do meu cateto adjacente, eu vou colocar aquilo ali que a gente já descobriu. Então vai ficar, ó, h ao quadrado vai ser igual. No lugar do cateto oposto, eu vou colocar h vezes o seno de alfa, beleza? Isso aqui ao quadrado. Mas, no lugar do CA, ou seja, no lugar do cateto oposto, eu vou colocar o h vezes o cosseno de alfa, beleza? E esse cara aqui vai estar ao quadrado. Show? Melhorando essa nossa expressão, a gente vai ficar assim, ó, h ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado vezes o seno ao quadrado de alfa mais h ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de alfa.
Percebe que eu tenho h ao quadrado em todos os caras aqui, beleza? Então, se eu simplificar a minha expressão por h ao quadrado, se eu dividir minha expressão por h ao quadrado, o que vai sobrar? H ao quadrado dividido por h ao quadrado vai dar 1, né? H ao quadrado aqui também vai dar 1, então eu vou cortar todos esses caras, beleza? O que sobrou ali, ó? O seno ao quadrado do alfa mais o cosseno ao quadrado do alfa. Para ficar mais bonitinho, eu só vou inverter eles aqui, ó. Vou botar eles assim, ó. Essa daqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado ser igual a 1, é a relação fundamental da trigonometria, a relação mais importante que a gente vai ver. E dela a gente consegue tirar algumas derivadas dela, né? Por exemplo, se eu dividir esse meu cara aqui por seno ao quadrado, se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar o seno ao quadrado de alfa, x qualquer, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1, e eu dividir toda essa minha expressão aqui por cosseno ao quadrado, o resultado que a gente vai ter vai ser o seguinte, ó. Seno dividido pelo cosseno dá tangente, né? Então vai ficar tangente ao quadrado. Cosseno dividido pelo cosseno vai dar 1. Show de bola? 1 sobre o cosseno é a secante, beleza? Então vai ficar a secante ao quadrado do meu carinha, do meu x. Essa aqui é uma outra expressão que a gente vai ter. Também bem importante pra gente, beleza? E se eu dividir pelo seno, a gente também vai ter uma outra expressão, que vai ser a seguinte, ó, que é uma outra expressão também bem importante, que vai ser a cotangente ao quadrado de x mais 1 vai ser igual a cossecante ao quadrado de x. Beleza? Essas aqui são as três, talvez mais importantes relações que a gente vai ter na trigonometria. Em especial essa daqui, que a gente chama de fundamental, por ser tão importante, mas tão importante. Para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai entender aqui alguns ângulos notáveis, que mais vão aparecer o valor do seno, do cosseno e da tangente deles. Ah, Lucas, eu tenho muita dificuldade em gravar tabelas, não vou conseguir gravar esses valores. Não se preocupe em gravar o valor da tangente. Por quê? Se você sabe o seno e sabe o cosseno, a tangente nada mais é do que a gente pegar o seno e dividir pelo cosseno. Show de bola? Ah, Lucas, mesmo assim está muito difícil para mim. Grava do seno, com a relação fundamental você descobre a do cosseno, e com seno e com cosseno você descobre a tangente. Show de bola? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.